Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma videoaula de exercício voltado para o INSS, tá certo? Tautologia, contradição e contingência. Primeira questão. Considerando que P e Q representem proposições conhecidas e que V e F representem, respectivamente, os valores verdadeiro e falso, julgue o próximo item. A proposição P ou Q, então Q, ele diz que é uma tautologia. Vou ter que fazer a tabela verdade para saber. Primeiro, como ela veio simbolicamente, como é que eu determino o número de linhas de uma tabela verdade quando ela vem simbolicamente? 2 elevado ao número de letras diferentes. Se vocês prestarem atenção aqui, eu tenho duas letras, ó, o P e o Q. Então vai ficar 2 ao quadrado. A minha tabela verdade vai ter o quê? 4 linhas. Tá legal? Vamos nós. Pega o bizu. O que a questão pede quando se for fazer a tabela verdade vai ser sempre a última coluna, tá bom? P ou Q. Então, Q. Uma, duas, três, quatro. Para chegar onde a questão pediu, eu preciso da coluna do P, eu preciso da coluna do Q e preciso da coluna do P ou Q, tá bom? Quando você tem duas proposições diferentes, quantas são as possibilidades? 4. Seria ambas verdadeiras. A primeira verdadeira e a segunda falsa. A primeira falsa e a segunda verdadeira. E ambas o quê? Falsas. Entre o P e o Q apareceu que conectivo? Ou. Qual é a regra do ou, pessoal? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Na primeira linha apareceu verdadeiro? Sim. V. Na segunda linha apareceu verdadeiro? Sim. V. Na terceira linha apareceu verdadeiro? Sim. V. Na quarta linha apareceu verdadeiro? Não. Falso. A última coluna que ele quer, entre essas duas partes apareceu que conectivo? Se então, não esquece. Quando o se então aparece, é a única onde a ordem importa. É a única onde a ordem importa. Ao analisar, segue a ordem do que está escrito. P ou Q primeiro, Q depois. P ou Q primeiro, Q depois. Eu vou pegar voltando, porque eu tenho que seguir a ordem do que está escrito. E só quando tiver o sim, então, tá legal? Então, qual é a ordem que está escrita aqui? P ou Q primeiro, Q depois. Ao analisar, P ou Q primeiro, Q depois. Eu vou pegar voltando para seguir a ordem do que ele pediu, tá bom? Qual a regra do sim, então? Será falso na Vera Ficha. Primeira linha, não tem Vera Ficha. Verdadeiro. Segunda linha, tem Vera Ficha. Falso. Terceira linha, não tem Vera Ficha. Verdadeiro. Quarta linha, não tem Vera Ficha. Verdadeiro. Se fosse tudo verdadeiro, seria uma tautologia. Se fosse tudo falso, era uma contradição. Quando mistura verdadeiro ou falso, com falso, né? Quando se mistura verdadeiro com falso, trata-se de uma contingência. Como a questão está dizendo que é uma tautologia, a questão está errada. Olha a casca de banana que a CESP colocou. Se você não se tocasse que com se então a ordem importa, as duas partes não estão aqui, ó, Q e P, ok? Se você não se tocasse que a ordem importa, se você pegasse na ordem que está aqui, não ia ter Vera Fischer na primeira, não ia ter na segunda, não ia ter na terceira, nem ia ter na quarta. Ia ser tudo verdadeiro, aí você ia marcar que a questão estaria o quê?
certa. Não esquece. Pegadinha aí. Quando tem um sim, então, segue a ordem do que está escrito. Beleza? 2. Ele está dizendo o seguinte, vou reescrever aqui. A ou B e não A e não B é sempre falso. Vocês estão diante aqui de uma proposição composta e ele está dizendo que é sempre falso. Indiretamente, ele está dizendo que nós temos aqui uma contradição. Nós estamos diante de uma contradição, tá bom? Pessoal, preste atenção. Olha para essa primeira parte e olha para essa segunda. Eu vou repetir o A ou B, vou repetir o I. Esse não A e não B não é a negação do A ou B, não. Esse não A e não B é exatamente a negação da primeira parte, que é o A ou B. Faz a prova real. Como é que faço a negação do OU? Nega as duas e troco o OU pelo I. Nega as duas e troco o OU pelo I. Negação do A não A, negação do B não B, e eu troco o OU pelo I. Então, essa segunda parte é a negação da primeira. Não esquece. Algo de um lado, a sua negação do outro, entre eles um I. Isso aqui representa o quê? Uma contradição. Mas se fosse algo de um lado, a sua negação do outro, entre eles um ou, já seria o quê? Uma tautologia. Tá bom? Então, o que é que nós temos aqui? Algo de um lado, a sua negação do outro, entre eles um I. Algo de um lado, a sua negação do outro, entre eles um I, trata-se de uma contradição, que é aquela proposição composta sempre falsa. A questão está o quê? Certíssima. A questão está certíssima. 3. Essa questão 3 é muito boa porque ela mistura esse assunto, né, tautologia, contradição e contingência, com conjuntos. Primeiro eu vou fazer um esqueminha dos conjuntos aqui, tá bom? Naturais, englobando ele, racionais, englobando os dois, não, inteiros, né? Perdão. De novo, naturais, englobando os naturais, os inteiros, englobando os dois, os racionais. Vai ter um conjunto que não se mistura, que é quem? Irracionais. Englobando todos eles, tem quem? Os reais. Então, de novo, nós temos os naturais, englobando ele, os inteiros. Englobando os dois, nós temos os racionais. Vai ter um conjunto que não se mistura, que é quem? Os irracionais. Englobando todos eles, nós temos o conjunto dos reais. Certo? Lembrando que os reais é a união dos racionais com os irracionais. Os reais é a união dos racionais com os irracionais. Tá bom? Olha o que ele está dizendo. Se um número é real e não é racional, então é irracional. Nós estamos diante de uma proposição composta, né? Meus amigos, quais são as características da proposição composta? Ela tem mais de uma ideia, e tem conectivo. No caso aqui eu tenho mais de uma ideia e tenho um conectivo. Eu tenho só um não, eu tenho dois. Olha. Então estou diante de uma proposição composta, correto? Veja bem, os reais é a união dos racionais com os irracionais. Ele está dizendo que o número é real e não é racional. Pensa comigo. Os reais, né, a união dos racionais com os irracionais, se ele é real
e não é racional, só sobra para ele ser o quê? Irracional. Que é exatamente o que ele está dizendo. Eu estou diante de uma proposição composta, que no caso aqui vai ser sempre o quê? Verdadeira. Proposição composta sempre verdadeira. Estamos diante de uma tautologia. É o que ele disse. A questão está o quê? Certíssimo. Agora aqui eu tinha que ter o mínimo de conhecimento de conjuntos para resolver essa questão, né? Porque, ó, ele diz que é real. Se um número é real, mas não é racional, ele só pode ser o quê? Irracional, certíssimo. Se os reais é a união dos racionais com os irracionais, certo? E se o número é real e não é racional, só sobra para ele ser o quê? Irracional. Proposição composta sempre verdadeira, tautologia, foi o que ele disse aqui. Certíssima questão, muito boa. Quarta, ele diz o seguinte: P, então que, se somente se, que ou não P. Pessoal, note que aqui o P veio primeiro, aqui ele veio depois, né? Olha, esse tipo de questão costuma cair muito na CESP. Equivalência do ou pelo se então, ou do se então pelo ou, onde as proposições estão invertidas. Ó, se então, de um lado ou do outro. Aqui o P veio primeiro, aqui veio depois. Aqui que ele veio depois, aqui ele veio primeiro. Quando isso acontecer, você vai inverter a ordem do ou. Então, vou reescrever. P, então, que, se e somente se, não P ou que. Tá legal? Olha para cá e olha para cá. A equivalência do se então pelo ou é uma das equivalências do pecado. Pega o bizu. Pequei, não pequei. Pequei, não pequei. Se de um lado tem o se então, do outro lado tem o ou. Essas duas sentenças, elas são o quê? Equivalentes. E aí pega o bizu. Cai muito na CESP. Se você pegar a condicional ou bicondicional entre sentenças equivalentes, vai te gerar o quê? Uma tautologia. Presta atenção que isso aqui cai muito. Se você tiver uma condicional ou bicondicional entre sentenças equivalentes, vai te gerar o quê? Uma tautologia. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma bicondicional entre duas sentenças equivalentes. Vai te gerar o quê? Uma tautologia. E uma tautologia é uma proposição composta sempre o quê? Verdadeira. A questão está o quê? Certíssima. A questão está certíssima. Quinta. Acabei de comentar. A condicional ou bicondicional entre sentenças equivalentes é uma tautologia. Eu vou provar isso aqui, tá certo? Presta atenção. Pessoal, veja bem. Eu já estou dizendo aqui de antemão que A e B são o quê? Equivalentes. Se A e B são equivalentes, eles possuem os mesmos valores lógicos. Se o A for verdadeiro, o B é verdadeiro. Se o A for falso, o B é o quê? Falso. O que é que nós temos aqui? Uma condicional. Qual é a regra da condicional? Ou seja, do se então? Será falso na Vera Fischer. Aqui em cima tem Vera Fischer? Não.
verdadeiro. Aqui embaixo tem Vera Fischer? Não, verdadeiro. Aquilo que é sempre verdadeiro, no caso da proposição composta, é o quê? Uma tautologia. Aqui o mesmo esquema. Eu já estou dizendo de antemão que A e B são o quê? Equivalentes. Se A e B são equivalentes, eles possuem o quê? Os mesmos valores lógicos. Se o A for verdadeiro, o B é verdadeiro. Se o A for falso, o B é o quê? Falso. O que é que eu tenho entre elas? Uma bicondicional? Qual a regra da bicondicional? Será verdadeiro se possuir os mesmos valores lógicos. Aqui em cima tem o mesmo valor lógico? Sim. V. Aqui embaixo tem o mesmo valor lógico? Sim. V. Aquilo que é sempre verdadeiro é o quê? Uma tautologia. Então, não esqueçam. A condicional ou bicondicional entre sentenças equivalentes, a condicional, a bicondicional entre sentenças equivalentes, vai me gerar o quê? Uma tautologia. Por que a eles? Porque vai ser sempre o quê? Verdadeiro. A questão 5 está certíssima. Ok? Sexta. P, então, que. Se, somente se, não que, então não P. Pessoal, presta atenção. Olha o que é que eu tenho no começo, olha o que é que eu tenho no final. Vocês reconhecem isso aqui? Elas são o quê? Vai. Equivalentes. Elas são equivalentes. Qual é a principal equivalência cobrada nos concursos públicos? A principal equivalência cobrada nos concursos públicos é essa aqui. Ela é a chamada contrapositiva. Ela é a chamada contrapositiva. É uma das equivalências do se então pelo próprio se então. É a equivalência do se então pelo próprio se então. Como é que eu encontro, você lembra? Nega as duas e inverte a ordem. Nega as duas e inverte a ordem, tá certo? Então, a principal equivalência cobrada nos concursos públicos é a contrapositiva, que é a equivalência do se então pelo se então. Qual é o procedimento para encontrá-la, pessoal? Nega as duas e inverte a ordem. Se você prestar atenção aqui e aqui, essa segunda é a contrapositiva da primeira. Por quê? Porque ele negou as duas e inverteu a ordem. Então, nós estamos diante de uma bicondicional entre duas sentenças equivalentes. Tanto faz ser a condicional como a bicondicional, tá legal? Tanto faz ser a condicional como bicondicional. Condicional ou bicondicional entre sentenças equivalentes vai te gerar o quê? Uma tautologia. Que é aquela proposição composta sempre o quê? Verdadeira. A questão está o quê? Certíssima. A questão está certíssima, beleza? Sétimo, eu tenho que a negação do P ou não que, se somente se, não P e que. Nós temos isso aqui. Pessoal, olha para cá e olha para cá. O que eu vou dizer aqui, muita gente não sabe. Pega o bizu. As negações e os seus desenvolvimentos são equivalentes. As negações e os seus desenvolvimentos são equivalentes. Por exemplo, como é que é feita a negação do se então? Você lembra? Quinta lei de Morgan. Mantém a primeira e nega a segunda. Pega o bizu. A negação
e o seu respectivo desenvolvimento, eles são o quê? Equivalentes. A negação e seu respectivo desenvolvimento são o quê? Equivalentes. Tá certo? O que é que eu tenho aqui, ó? A negação do ou. Como é que eu faço a negação do ou? Nego as duas. Como é a negação do P? Não P. A negação da negação vira uma afirmação. E eu troco o ou por quem? Pelo I. Aqui eu tenho a negação. Aqui eu tenho o desenvolvimento da negação. O que é que eu acabei de comentar aqui? As negações e os seus desenvolvimentos são o quê? Equivalentes. A negação e o seu desenvolvimento, elas são o quê? Equivalentes. Elas são equivalentes. Nós temos aqui uma bicondicional entre sentenças o quê? Equivalentes. A condicional ou a bicondicional entre sentenças equivalentes vai te gerar o quê? Uma tautologia. Vai te gerar uma tautologia. Vai te gerar uma tautologia. Que é exatamente o que ele disse. A questão está o quê? Certo. Pessoal, nesse assunto, a parte mais importante se tratando de CESP é tu tocar essa parte. A condicional ou a bicondicional entre sentenças equivalentes vai me gerar uma tautologia. Tá legal? Oitava. Eu fiz uma questão parecida já nessa videoaula, certo? E aí, eu vou precisar só lembrar disso aqui. Os reais, ele é a união dos racionais com os irracionais, correto? A gente fez uma questão já parecida com essa, tá bom? Os reais é a união dos racionais com os irracionais. Do ponto de vista lógico, o período não pertence aos racionais, ele está dizendo que não pertence aos racionais, nem pertence aos irracionais. Ó, não pertence aos racionais, nem pertence aos irracionais. Então ele está dizendo que não é racional, nem irracional, mas diz que pertence aos reais. Meus amigos, se os reais é a união dos racionais com os irracionais. Veja bem, os reais é a união dos racionais com os irracionais. Como é que ele não é racional, nem irracional e vai ser real? Está errado. Os reais não é a união dos racionais com os irracionais? Se um número nem é racional, nem é irracional, como é que ele vai ser real? Eu estou diante de uma proposição composta. Eu estou diante de uma proposição composta. No caso aqui, vai sempre falso. Proposição composta sempre falso representa o quê? Uma contradição. É exatamente o que ele disse. Então a questão está o quê? Certíssimo. Tá certo? Eu tinha que me lembrar que os reais é a união dos racionais com os irracionais. Precisava dessa informação aqui de conjuntos, tá legal? Nona, a proposição negação de não P e P é verdadeira, independente do valor lógico da proposição P. Vamos devagarzinho aqui. Quando você tem um signo da negação, em seguida um parêntese, e dentro do parêntese tem um conectivo, você vai fazer a negação de quem? Do conectivo. Tá legal? Ok? Então, ó, tem um signo da negação, um parêntese, e dentro do conectivo você vai fazer a negação do conectivo. Que conectivo é esse, pessoal? I. Como é que eu faço a negação do I? Nega as duas e troco o I pelo OU. Nega as duas e troco o I pelo OU. Negação da negação vira uma afirmação. Então, a negação de não P fica P. A negação de P fica não P. Eu troco o I por quem? Pelo OU. Pessoal, não esquece. Algo de um lado, a sua negação do outro, entre eles um I.
Isso aqui representa o quê? Uma contradição. Algo de um lado, a sua negação do outro, entre eles um ou, isso aí representa uma tautologia. Então, quando você desenvolve a negação, você passa a ter algo de um lado, a sua negação do outro, entre eles um ou. Algo de um lado, a sua negação do outro, entre eles um ou. Isso aqui é uma tautologia, que no caso seria uma proposição composta, sempre o quê? Verdadeira. A questão está o quê? Certíssimo. Tá certo? Agora vamos para mais trabalhosos, das 10. Com relação à lógica proposicional, julgo o item subsequente. Considerando-se as proposições simples, Cláudio pratica esportes e Cláudio tem uma alimentação balanceada, é correto afirmar que Cláudio pratica esportes ou ele não pratica esportes e não tem uma alimentação balanceada, ele diz que é uma tautologia, né? Vamos lá. Cláudio praticar esportes, eu vou chamar de A. Ou é o conectivo. Se ele praticar esportes é A, ele não pratica esportes seria o quê? A negação do A. Seria a negação do A. Depois tem um I. Aí ele diz, não tem uma alimentação balanceada. Eu vou chamar de B. O que é que nós temos aqui? Vamos representar simbolicamente. A ou não A e B. A primeira coisa que vocês iam fazer era representar simbolicamente, tá certo? Cláudio pratica esportes. Eu chamei de A. Então ele não pratica esportes. É a negação de A. Não tem uma alimentação balanceada, eu chamei de B. Certo? Bem, eu vou ter que fazer a tabela verdade. Como ela veio representada simbolicamente, como é que eu determino o número de linhas de uma tabela verdade quando ela vem representada simbolicamente? Vai. 2 elevado ao número de letras diferentes. No caso aqui eu tenho duas letras diferentes. 2 ao quadrado eu vou ter o quê? 4 linhas. Se você quisesse puxar do jeito que ela veio por extenso, 2 elevado ao número de ideias diferentes. Cláudio, praticar ou não esportes é uma ideia. Ter ou não ter uma alimentação balanceada é outra ideia. 2 ao quadrado vai ter as mesmas 4 linhas. Tá legal? Bora lá. O que ele pede é sempre a última coluna da tua tabela verdade. Aprende isso. O que ele está pedindo é sempre a última coluna da tua tabela verdade, tá bom? Para chegar onde ele quer, eu preciso da coluna do A, preciso do B, preciso da coluna do não A e preciso do não A e B. 4 linhas, correto? 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Quando você tem duas proposições diferentes, quantas são as possibilidades? 4. Seriam ambas verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, e ambas o quê? Falsas. Não necessariamente nessa ordem, tá certo? Vamos para a negação do A. Se o A é verdadeiro, quando eu nego, ele fica o quê? Falso. Se o A é verdadeiro, quando eu nego, ele fica o quê? Falso. Se o A é falso, quando eu nego, ele fica o quê? Verdadeiro. Quando o A é falso, quando eu nego, ele fica o quê? Verdadeiro. Entre essas duas partes apareceu que conectivo? I. No caso aqui ele está pegando o não A e o B, né? Qual é a regra do I?
será verdadeira se ambas forem verdadeiras. A primeira linha, ambas são verdadeiras? Não. Falso. Na segunda linha, ambas são verdadeiras? Não. Falso. Na terceira linha, ambas são verdadeiras? Sim, verdadeiro. Na quarta linha, ambas são verdadeiras? Não. Falso. Para concluir a questão, ó, as partes citadas aqui, ó. A está aqui. Não A e B está aqui. Então, vou olhar para essa e para essa. São as partes citadas. Ó. A é a primeira coluna. Não A e B é essa quarta coluna, tá certo? Entre elas apareceu que conectivo, ou, com a regra do ou, será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Primeira linha apareceu verdadeiro? Sim. V. Segunda linha apareceu verdadeiro? Sim. V. Terceira linha apareceu verdadeiro? Sim. V. Quarta linha apareceu verdadeiro? Não. Falso. Se fosse tudo verdadeiro, era uma tautologia. Se fosse tudo falso, contradição. Como misturou, trata-se de uma contingência. Como ele disse que era uma tautologia, a questão está errada, certo? Espero poder ter contribuído de forma positiva nesse assunto para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!